Gente, eu tô começando com essa música, que ela é maravilhosa. Bom dia. Escuta, só escuta. Lindo, né? Tá aí então a mensagem que eu quis começar o dia hoje. Bom dia com vocês. Gratidão à minha amiga Cleide que me mandou essa música maravilhosa. Acho que ela nem sabia que eu ia gostar tanto, né? Mas enfim, bom dia. Começando então aí mais um culto no lar, um pouquinho diferente, né? Pra gente poder entrar aí num clima de amor, de união, percebendo que não interessa o caminho, não importa a fé, as orações sempre vão para a espiritualidade, né? E vamos nos preparar agora para fazer nossa prece. 9 horas em ponto, hein? Se eu tivesse combinado, não tinha dado tão certo. Vamos lá, então. Acalmando os nossos corações. E levando os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus. Agradecendo a oportunidade de mais um momento de estudo. Um momento de reunião, um momento onde nós pisamos no freio um pouquinho para ouvir a palavra do nosso Mestre Jesus, para perceber as frequências que nos rodeiam, os pensamentos que emanamos, as pessoas e as nossas cocriações, os nossos mundos ao redor. Que possamos, Mestre, nesse momento nos atentar a quem somos e o motivo real pelo qual caminhamos, ser para o amor coletivo, a união da fé, com a indiferença em relação ao preconceito, ou se há alguma virtude, alguma vaidade que me acrescenta, que me faz me sentir melhor, superior, e que possamos nos atentar, Mestre, pelo real motivo qual ouvimos a sua palavra, o motivo pelo qual disseminamos os seus ensinamentos, se de fato é por vós, pelo seu amor ou pela nossa vaidade. Graças te damos hoje e sempre, e que dê por aberto mais um culto no lar de hoje, e que assim seja. Que assim seja. Vamos lá? Começar? Então vamos. Hoje eu tô vibrante na música, né? A música está voltando para o meu corpo, para a minha alma, para a minha mente. Tô brincando, gente, ela nunca saiu. Mas realmente meu trabalho com a música está voltando. E a música é uma frequência imensurável, né? Para quem tem o conhecimento da potência da frequência da música, sabe o quanto ela é importante em tratamentos de cura, né? Até mesmo naquele momento que você está ali meio oprimido, meio triste com a vida, você colocar uma música de uma frequência mais elevada, sua situação melhora. Então vamos lá. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, caracteres do verdadeiro profeta. Na semana passada nós estudamos instruções dos espíritos, os falsos profetas.
capítulo 21, página 200. Caracteres dos verdadeiros profetas. Vamos lá. Desconfiai dos falsos profetas. Essa recomendação é útil em todos os tempos, mas sobretudo nos momentos de transição em que, como neste, se elabora uma transformação da humanidade, porque então uma multidão de ambiciosos e de intrigantes se coloca como reformadores e como messias. É contra esses impostores que é preciso se manter em guarda, e é dever de todo homem honesto desmascará-los. Perguntareis, sem dúvida, como se pode reconhecê-los? Eis os seus sinais. Não se confia o comando de um exército, senão a um general hábil e capaz de dirigi-lo. Credes, pois, que Deus seja menos prudente do que os homens? E estais certos de que ele não confia as missões importantes, senão àqueles que sabe capaz de cumpri-las. Porque as grandes missões são fardos pesados que esmagariam o homem muito fraco para os carregar. Como em todas as coisas, o mestre deve saber mais do que o aprendiz. Para fazer avançar a humanidade moral, intelectualmente, são precisos homens superiores em inteligência e em moralidade. Por isso, são sempre espíritos já muito avançados, tendo cumprido suas provas em outras existências, que se encarnam com esse objetivo, porque se não são superiores ao meio no qual devem agir, sua ação será nula. Isso posto, conclui que o verdadeiro missionário de Deus deve justificar a sua missão pela superioridade, por suas virtudes, por sua grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras. Tirai ainda essa consequência: se ele está, por seu caráter, suas virtudes, sua inteligência, abaixo do papel que se atribui ou do personagem sob o nome do qual se abriga, não é senão um histrião de baixa categoria que não sabe mesmo copiar o seu modelo. E tem umas cópias grosseiras, né, por aí. A gente chega assusta. Ó meu amigo, ó. Tá vindo, ó. Deixa ele passar. Tá passando na minha rua. Acho que dá, né? Acho que ele não vai atrapalhar a gente não. Vamos lá. Uma outra consideração é que a maioria dos verdadeiros missionários de Deus ignoram-se a si mesmos. Eles cumprem aquilo para o que foram chamados pela força de seu gênio, secundados pela força oculta que os inspira e os dirige com o seu desconhecimento, mas sem propósito premeditado. Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam por seus atos, são adivinhados, enquanto que os falsos profetas se colocam eles mesmos como os enviados de Deus. O primeiro é humilde e modesto, o segundo é orgulhoso e cheio de si mesmo. Fala alto e, como todos os mentirosos, parece sempre temer não ser acreditado. É o impressionismo, né? As pessoas usavam muito isso no século XVI, XV, XVI, XVII, que é o impressionismo. Eles impressionam as pessoas com a forma de vestir, a forma de dizer, fala alto, grita, né? Faz gestos grandes e barulho, e vai chamando a atenção, porque eles vão impressionando. E aí o ser humano, ele é um ser impressionável com muita facilidade, principalmente quando não tem conhecimento. E aí ele vai atraindo bastante público através do impressionismo. Deixa eu só descolar minhas tripas aqui. Continuando, tá acabando já, tá na metade. Tem-se visto esses impostores se apresentarem como os apóstolos do Cristo, outros pelo próprio Cristo. E o que envergonha a humanidade é que tem encontrado pessoas bastante crédulas para dar fé
a semelhantes torpezas. Uma consideração bem simples, entretanto, deveria abrir os olhos do mais cego. É que se o Cristo se reencarnasse na terra, viria com todo o seu poder e todas as suas virtudes, a menos que se admitisse, o que seria absurdo, que tivesse degenerado. Ora, da mesma forma que se tirardes a Deus um só dos seus atributos, não seria mais Deus. Se tirardes uma só das virtudes do Cristo, não tereis mais o Cristo. Aqueles que se apresentam como o Cristo têm todas as virtudes, as suas virtudes. Aí está a questão. Olhai, perscrutai seus pensamentos e seus atos, e reconhecereis que lhes faltam, além de tudo, as qualidades distintivas do Cristo, a humildade e a caridade, ao passo que tem o que ele não tinha, a cupidez e o orgulho. Notai, aliás, que há neste momento e em diferentes países vários pretensos Cristos, como há vários pretensos Elias, São Joãos ou São Pedros, e que necessariamente não podem ser todos verdadeiros. Tende por certo que são pessoas que exploram a credulidade e acham cômodo viver às expensas daqueles que os escutam. Desconfiai, pois, dos falsos profetas, sobretudo num tempo de renovação, porque muitos impostores se dirão os enviados de Deus. Eles se proporcionam uma vaidosa satisfação na terra, mas uma terrível justiça os espera. Podeis disso estar certos. Erasto, Paris, 1862. Ai, o que dizer, né? O que dizer dessa realidade que a gente está vivendo hoje? Nossa, eu já estou tão de boa que eu estou escorregando, estou derretendo aqui na cadeira. Porque são tantos falsos profetas, né, que a gente já viu por aí. Às vezes a gente se dá o direito até de rir. Eu sei que tá certo não, né? Mas, gente, eu não sou ser de luz, não. Eu dou gargalhada mesmo, aquele Minoff, the king, the power, the man, the best, the king, the mary, the smart. Pronto, você tá curado. Ah, me ajuda, né? Se não quer que a gente rie, não faz uns trem desse. Então, gente, é tudo uma questão de bom senso. A gente não precisa ter superpoderes para saber quem é profeta, quem é Messias, um bom médium, um bom pastor, um bom padre, uma boa pessoa, né? Inclusive a gente vê muitos ateus aí que tá dando show em quem se diz cristão, religioso e blá blá blá. Então, não interessa a religião, é igual a música que eu comecei hoje, o culto. Vocês viram a música que eu comecei hoje? Toda saidinha, né? Toda pra frentinha. Pois é, gente, não interessa a religião, não interessa o caminho que você escolheu, tudo vai pro mesmo lugar. Quando a situação aperta, a gente dá as mãos, a gente reza mesmo. A prova aí foi Rio Grande do Sul. Pra que criar essas barreiras entre a gente? E quando a gente desencarnar, o processo é o mesmo para todo mundo. Ah, eu não acredito. Poxa, paciência, quando chegar lá, então você vê e depois você conta, né? E, ai, como você pode ter tanta certeza disso? O dia que você estudar, eu te explico. E aí, gente, através dessa ciência, dessa, como é que eu vou te dizer? Dessa maturidade mesmo, consciencial, você vai olhar para a pessoa e vai perceber, falar, opa, peraí, não é só porque esse menino falou of the king, the power, the man, the best, que eu tô curado, não, né? Alguma coisa mais tem. Deus não é tão pequenininho, Jesus não é assim, né? Tão despreparado, né? Ou então é um desespero muito grande. Vamos cuidar do coração, cuidar da nossa consciência, cuidar dos nossos pensamentos para que a gente não caia, então, na lábia de qualquer pessoa. E até porque a gente não precisa mais de profeta, né? A gente já teve N pessoas que vieram, ensinaram sobre o amor, a compaixão, respeito ao próximo. A gente está careca de saber o que tem que fazer. A gente já está banguelo de tanto falar o que precisa, como a gente precisa agir, a força dos nossos pensamentos, né? E cara, não precisa mais de profeta, é só fazer. É igual o Chico falou antes de desencarnar, minha parte eu fiz agora com vocês. Então, é só nós fazer, beleza? Então, fica procurando profeta, não acha sua luz interior, sua paz e segue seu caminho, cada um no seu processo. Ai, criar alguém para orar para mim, é você que vai orar para você mesmo.
Cada um com a sua responsabilidade. Para de jogar na costinha do outro, a responsabilidade tem que ser sua. Quem ora por você é você. Eu não dou conta. Ótimo, então vamos aprender. Passando a hora nós aprendemos, aprender junto. Entendeu? É assim. Vai falando, que eu pedi fulano para orar para mim, ele não orou. A gente ora, a gente ama orar para as pessoas. Nossa, ama. É maravilhoso. Vibrar, mandar energia reiki agora. Nossa, maravilhoso. Mas a pessoa precisa fazer a parte dela, né? Não é magia, é mais tecnologia e ciência do que magia. Então vamos lá, Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Capítulo 11, Lei de Justiça, de Amor e de Caridade. Nós vamos começar hoje. Nossa, deu uma fisgada na cabeça aqui. Vamos lá. Capítulo 11, Lei de Justiça, de Amor e Caridade. Dentro desse capítulo nós vamos estudar justiça e direitos naturais, direito de propriedade, roubo, caridade e amor ao próximo, amor material e amor filial. E, gente, a gente tá, na reta final. Acho que ano que vem a gente termina, né? Será que eu vou conseguir ficar sem vocês? Oh my God, sem mim eu sei que vocês ficam, né, gente? Tô brincando. Vamos lá, começar então. Capítulo 11, Lei de Justiça, de Amor e de Caridade. Hoje nós vamos estudar Justiça de Direitos Naturais. Questão de número 873. O sentimento de justiça está na natureza ou resulta de ideias adquiridas? Perguntou Allan Kardec para os espíritos. Eles responderam: tanto está na natureza que vos revoltais ao pensamento de uma injustiça. O progresso moral desenvolve, sem dúvida, esse sentimento, mas não o dá. Deus o colocou no coração do homem. Eis porque encontrais frequentemente entre os homens simples e primitivos noções mais exatas da justiça que entre os que têm muito saber. Então, é por isso que muitas vezes a gente percebe que os animais, eles têm um raciocínio mais humano que a gente, né? Uma vez estava vendo um vídeo no TikTok. Vocês podem falar não, gente? Corta meu vídeo não, tá? Tava vendo um vídeo de um animalzinho, acho que era uma gazela, que caiu num lago, estilo esses lagos aí que tem no Parque Flamboyant, né? Vaca Brava, ele caiu num lago e passou a galera. E não viu não, tava nem aí o bichinho lá, só afundando nas bolinhas. Aí passou um outro animal, não sei que animal que era, um animal maior, catou ela pelo chifre e tirou de dentro da água. Quem será que é o animal racional dessa história? Os 365 seres humanos que passou por lá e foi indiferente com a cena? Ou o pobre coitado do animal com os dentes foi lá e tirou o outro, né? Tem hora que o ser humano passa uma vergonha em nós, né? Tem hora que ser humano é vergonhoso. Questão de número 874. Se a justiça é uma lei natural, como ocorre que os homens a entendam de maneira tão diferentes e que um ache justo aquilo que parece injusto ao outro? Tá na cara, né? É que frequentemente aí misturam paixões que alteram esses sentimentos, como a maioria dos outros sentimentos naturais, e fazem ver as coisas sob um falso ponto de vista. E a gente pode incluir o egoísmo, o ego, a vaidade, o orgulho, principalmente o orgulho de não aceitar que existem pessoas que sabem mais que você, que existem pessoas que têm mais experiência de vida que você, independente da idade, e que existem pessoas que vão mais longe que você. Assim como precisamos respeitar aqueles que estão longe de alcançar o que nós já alcançamos. Beleza? Continuando. Aí a gente vê o mundo injusto, né? Que eu sou e eu fiz, eu aconteci e eu não sei o quê. Tá, mas seu tempo já passou. Tudo nesse mundo passa. E é preciso humildade para aceitar também. A gente vive o nosso auge e a nossa queda. Questão de número 874. 875. Como se pode definir a justiça? A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. O que determina esses direitos, ainda na mesma questão?
Duas coisas os determinam: a lei humana e a lei natural. Tendo os homens feito leis apropriadas aos seus costumes e ao seu caráter. Essas leis estabeleceram direitos que puderam variar com o progresso dos conhecimentos. Vede se vossas leis de hoje, sem serem perfeitas, consagram os mesmos direitos da Idade Média. Esses direitos antiquados, que vos parecem monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. O direito estabelecido pelos homens, portanto, não está sempre conforme a justiça. Aliás, ele não regula senão certas relações sociais, enquanto que na vida particular há uma imensidade de atos que são unicamente da alçada do tribunal da consciência. E dentro do nosso planeta existe uma variedade de cultura, né? Gritante, assim, não vamos muito longe. Vou pegar só o Brasil por enquanto, né? Que no Brasil existe uma variedade de cultura gigantesca e a gente segue a mesma Constituição. Agora vamos sair do Brasil, né? Vamos ali para os lados ali da Ásia, da Índia, né? O quanto as leis de lá são diferentes das nossas. Tem um lugarzinho na Índia, inclusive, eu não vou falar nome não, primeiro que eu não lembro, né? E segundo, para evitar burburinho. Mas tem uma cidade na Índia que é natural. E as mulheres não se importam. Igual aqui é assédio, lá não, lá é natural. Se é uma mulher está andando sozinha na rua, faz parte da cultura deles, não pode. Os homens se sentem na liberdade, né? Então, é tudo uma questão de evolução, de caráter. Vamos lá nos Emirados Árabes, onde as mulheres precisam usar burca, tampar o rosto, né? Ficar praticamente, não pode mostrar nem um piquitico do cabelo. Gente, nunca entendi essa onda do cabelo. Qual é o problema, né? De mostrar, mas enfim, não é problema meu, é deles lá. Enquanto aqui no Brasil, as meninas botam sutiã e falam que é top. E andam na rua e tá tudo certo. Então, cada território com a sua cultura e as suas leis de acordo com o progresso do caráter, da moral de cada povo. Questão de número 876. Fora do direito consagrado pela lei humana, qual é a base da justiça fundada sobre a lei natural? E aí vem uma respostona grande. Deixa eu dar um look aqui na frente. E no meu tempo. Tá, vamos lá. O Cristo vos deu. Desejai para os outros o que querereis para vós mesmos. Deus colocou no coração do homem a regra de toda a verdadeira justiça, pelo desejo de cada um de ver, respeitar seus direitos. Na incerteza do que deve fazer em relação ao seu semelhante em uma dada circunstância, o homem se pergunta como ele desejaria se fizesse para com ele em circunstância semelhante. Deus não poderia dar-lhe um guia mais seguro que a sua própria consciência. Ou seja, se você está na dúvida de como lidar de forma justa com alguém, né? Isso que essa questão está falando. Deus te deu uma ferramenta maravilhosa para você aprender. Falar, eu não sei, como é que eu vou fazer para eu ser uma pessoa mais justa, né? Ai, agressão, não sei, justa. Então tá, então vamos aprender. Pega a ferramentinha aí que Deus te deu. Toda vez que você for agir para com alguém, se coloque no lugar dela antes. E se pergunte, como eu gostaria que fulano me tratasse? E é assim que você vai tratar as pessoas. Em qualquer circunstância, em qualquer lugar, em qualquer estado de humor, em qualquer estado hormonal, tá? Então, essa é uma ferramenta excelente que foi designada para nós, meros errantes mortais aqui, rastejantes dessa esfera azul, para que a gente pudesse nos aprimorar. Falar, eu não conheço Constituição, nunca vou falar de justiça. O que é justiça? Então, se você não conhece Constituição e quer aprender a ser mais justo com os outros, que são uma pessoa melhor, uma pessoa mais receptiva, aprende a se colocar no lugar dos outros. Sempre, antes de abrir a boca ou pensar algo de alguém. Pensar algo de alguém, tá? Não pensa vocês que a cabeça de vocês é uma caixinha de Pandora, não. Foi a época. O pensamento já atinge. E aí, uma conclusão e o estudo dessa questão.
O critério da verdadeira justiça é, com efeito, desejar para os outros o que se desejaria para si mesmo, e não de desejar para si o que se desejaria para os outros. O que não é a mesma coisa. Como não é natural querer o mal para si, querer o mal para si, tomando seu desejo pessoal por modelo ou ponto de partida. Se está certo de não se desejar jamais senão o bem para o seu próximo. Em todos os tempos, em todas as crenças, o homem tem sempre procurado fazer prevalecer o seu direito pessoal. O sublime da religião cristã tem sido de tomar o direito pessoal por base do direito do próximo. Deixa eu ver aqui até onde nós iremos. Acho que nós iremos... Ai, vamos, né? Tá acabando. Mais uma, 877. A necessidade para o homem de viver em sociedade ocasiona-lhe obrigações particulares? E os espíritos respondem sim. E a primeira de todas é a de respeitar o direito de seus semelhantes. Aquele que respeitar esses direitos será sempre justo. No vosso mundo, onde tantos homens não praticam a lei de justiça, cada um usa de represálias, e é isso o que faz a perturbação e a confusão de vossa sociedade. A vida social confere direitos e impõe deveres recíprocos, né? Sem aquela coisa de, ai, meu pai é um desembargador, ai, meu pai é não sei quem, ai, minha mãe é não sei quem, assim que lá, ai, minha tia, blá, 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 eu sou filho de não sei quem, ai, eu tenho dinheiro, a justiça, ela cabe a todo mundo, ai, eu sou filho de não sei quem, não sei das quantas, que trabalha com não sei quem, que trabalha lá com o presidente. Justiça se aplica a todos. Então, o defeito da nossa justiça, da nossa sociedade, está aí. Acreditar que por ser filho de alguém, por ter vivido não sei na onde, por ter a grana não sei do que, você tem mais direito que os outros. Cara, quando você morrer, você vai ficar podre e vai feder igual todo mundo. Então, não vai fazer a menor diferença. O processo é igual para todos. Ah, eu sou especial, só lá na sua casa. Lá na sua casa, você é especial. Aqui fora, no mundo, você é só mais um. Voltando à leitura. Questão de número 878. Podendo o homem se iludir sobre a extensão de seus direitos, o que pode lhe fazer conhecer o limite? E os espíritos respondem: o limite do direito que reconhece ao seu semelhante em relação a ele, na mesma circunstância e reciprocamente. Viu? Não existe ninguém especial. Mas, se cada um se atribui os direitos de seu semelhante, que se torna a subordinação para com os superiores, não é a anarquia de todos os poderes? E aí os espíritos respondem: os direitos naturais são os mesmos para todos os homens, desde o menor até o maior. Deus não fez uns de um limo mais puro que os outros, e todos são iguais diante dele. Esses direitos são terrenos. Os que o homem estabeleceu perecem com suas instituições. De resto, cada um percebe bem sua força ou sua fraqueza e saberá ter sempre uma espécie de diferença para aquele que a mereça pela sua virtude e sua sabedoria. É importante destacar isso, a fim de que aqueles que se creem superiores conheçam seus deveres para merecer essas deferências. A subordinação não estará comprometida quando a autoridade for dada à sabedoria. E eu tenho muita dificuldade com hierarquia por isso. A vida toda eu tive. Exceto quando eu tive gerentes e chefes que realmente tinham bagagem de conhecimento. Era uma pessoa sensata e inteligente, né? Agora, quando eu caía em umas empresas que os meus gerentes, eles não davam conta de mim. Não dava. Todo dia eu cutucava um ponto e era sem ver. Eu não via. Eu cobrava tanto do meu gerente e das minhas gerências que eles não davam conta de mim. Porque eu chegava, era um formato. Eles me pediam um trem e eu fazia, certo? Agora, se chegar lá em cima, tem que dar uma reboladinha para encaixar um jeitinho brasileiro, aí não é comigo, meu amigo. A honestidade, ela começa aqui embaixo, e se for certo, ela vai até o final. Se chegar lá em cima e ficar torto, ai, meu Deus do céu. Então, eu tive muito problema com muitos chefes sem noção, sem conhecimento.
E que tinha medo, né, de perder o cargo. Geralmente a pessoa não tem interesse no cargo de vocês, não. Ficar aí 24 horas por conta da empresa, trabalhando, recebendo ligação só para ser chamado de gerente, receber 200, 300 reais a mais que o resto. Quero não. Pode ficar pra tu. Nem adoro acabar meu horário e falar, não dei conta hoje, tá aqui, ó, gerente. Beijo, tchau, vou viver minha vida. Voltando à última questão. Questão de 1879. Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? E os espíritos respondem: o verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porque praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. E aqui a gente encerra, então, justiça e direitos naturais. Deixa eu ver se encerrou mesmo. Yes, encerrou mesmo. E na semana que vem nós vamos estudar direito de propriedade e roubo. Beleza? Vou deixar a titia marcar aqui. Então é isso, gente. Nossas leis são de acordo com a moralidade e o caráter de cada povo. Mas existem também as leis naturais, que regem o planeta, né? E essas leis naturais, o seu dinheirinho não é capaz de mudar, o seu amigo que é promotor de justiça não é capaz de influenciar, né? Você que é aposentado da área militar não pode alterar através da porrada. Então, é assim que funcionam as leis naturais, beleza? Tapa na cara semanal, pra gente poder ir para nosso momento de estudo. Ai, vamos ler esse aqui. Ele sempre me dá as mesmas coisas, mas vamos testar, né? Quem sabe hoje ele me dá uma leitura diferente. Uma vontade de um trem diferente. Acho que dá o que a gente precisa, né? Como é que dizia minha avó? O que é de gosto é regalo da vida. A gente faz é o que precisa. Então vamos lá. Uma descolada breve nas tripas. Questão de número 66. Samaritanos e nós, lógico, do nosso querido Emmanuel, porque das 365 mensagens de outros espíritos que tem aqui, eu só abro no Emmanuel. Então vamos lá, questão de número 66, Samaritanos e nós, Emmanuel. Quem de nós não terá caído alguma vez em abandono ou penúria, aflição, amargura, engano ou perturbação? A face disso, para nós, os samaritanos da bondade, a criatura que nos reergue ou reanima, será sempre aquela pessoa. Aquela pessoa que nos acolhe nos dias de tristeza com a mesma generosidade com que nos abraça nos instantes de alegria. Que nos estima, assim tais quais somos, sem reclamar nos espetáculos de grandeza de um dia para o outro. Que nos levanta do chão das próprias quedas para o regaço da esperança, sem cogitar de nossas fraquezas. Que nos alça do precipício da desilusão ao clima do otimismo, sem reprovar-nos a imprevidência. Que nos ouve as queixas reiteradas, rearticulando, sem aspereza, o verbo da paciência e da compreensão. Que nos estende essa ou aquela porção dos recursos de que disponha em favor da solução de nossos problemas, sem pedir o relatório de nossas necessidades e compromissos. Que nos oferece esclarecimento sem ferir-nos o brio. Que nos ilumina a fé sem destruir-nos a confiança. Que se transforma em harmonia e concurso fraterno, seja em nossa casa ou no grupo de serviço em que trabalhamos. Que se nos converte no cotidiano em apoio à cooperação, sem exigir-nos tributos de reconhecimento. Que, por fim, transubstancia-se a nosso benefício em luz e consolação, amparo e bênção.
Detenhamo-nos a pensar nisso e lembrando reconhecidamente quantos se nos fazem samaritanos do auxílio e da bondade nas estradas da existência. Recordemos a lição de Jesus e diante dos outros, sejam eles quem sejam, façamos nós o mesmo. AE 1974, do nosso querido Emmanuel. E tá aí então nosso tapa na cara semanal, né? Quem de nós não terá caído algumas vezes em abandono, em penúria, aflição, amargura, engano ou perturbação? E que possamos sempre ter essa visão, que nós também já caímos, se é que ainda não estamos caindo. Quando olhar para alguém e falar, nossa, fulano precisa de ajuda, nossa, ciclano precisa de ajuda. Eu lembro uma vez que eu ouvi de uma pessoa que era muito cara para mim, sabe? Uma pessoa que passou por muitas dificuldades, principalmente na nossa primeira infância. E na segunda infância, na primeira infância eu não estava com ela não. E eu sempre estava lá, sabe? Uma pessoa que foi carésima para mim. Hoje não é mais, não. E eu sempre estava disposta. Claro que a gente também não pode cobrar, mas a gente sente, a gente dói. E eu acho que esconder a dor também é errado. E aí o dia que eu realmente precisei desse suporte, só de uma atenção, não queria que fizesse nada, não queria que me desse atenção. A pessoa virou para mim e falou, ai, não leva mal não, mas é cada um com seus B.O. Ali eu entendi o que era a caridade moral. Foi nesse momento que me deu um clique do que era a caridade moral. Até então eu não tinha consciência, eu achava que caridade era só distribuir cesta básica e visitar alguém. Tem gente que precisa demais de um suporte. E que a gente, quando a gente enxerga, que a gente possa ter a humildade de se calar, se resguardar e compreender que nem todo mundo está preparado e que possamos estar preparados, independente da dor que carregamos ou dos desejos que almejamos, porque um dia nós também caímos, um dia nós também fomos levantados por alguém, independente de ser branco, preto, azul, amarelo, cor de rosa, verde, que possamos estender a mão, estar pronto, disposto e levar o tempo que for preciso para auxiliar, para levantar aqueles que caem. Beleza? Vamos lá então? Fechar os nossos olhos e levar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, agradecer a oportunidade da vida, do estudo, né, da melhoria moral, espiritual, intelectual. Possamos ter consciência do que é bom para nós, possamos ter consciência do que não nos faz tão bem e que possamos aprender a colocar limites e dizer não àquilo que não nos faz bem. Que possamos abraçar todos aqueles que precisam com amor, com carinho, com acolhimento, com aconchego e acima de tudo, Mestre, com respeito à sua dor, com respeito às suas limitações, com respeito à sua dificuldade, com respeito à sua pouca visão, e que o nosso coração possa abraçar com amor, carinho e muito respeito, principalmente aqueles que estão mais adoentados da alma, aqueles que estão carentes da moral, aqueles que estão cegos pela vaidade. Graças te damos hoje e sempre pela oportunidade de abrir os nossos corações, de viver plenamente, de sentir, Mestre, a frequência do planeta com todo o nosso coração, receber a resposta dessa frequência no aconchego e na recepção dos animais, no florescer das plantas, no sorriso dos desconhecidos, da aproximação dos feridos, e que possamos responder à altura, Mestre, sendo instrumentos afiados em vossas mãos. Graças te damos hoje e sempre, e que assim seja. Assim seja. Tem hora que me fala umas coisas na minha boca, que eu falo, gente, que coisa, não? Vamos lá então, ó. Herdeiros do Novo Mundo. Espíritos Lúcios, André Luiz Roriz.
Nós estamos estudando esse livro para a gente tirar aí, né, da nossa cabecinha, igual a gente está estudando o Evangelho, que as pessoas que trabalham nesse campo, né, de espiritualidade, espiritualismo, que falam com espíritos mais evoluídos, mais renomados, que desdobra, né, faz resgate no astral, quando dói, é tudo igual, não tem diferença, é tudo igual, tudo peca, se você quiser chamar de pecado, pode chamar de pecado, tudo erra, tem vícios, pensamentos que não são legais, e frequenta festa, e bebe, é normal como qualquer outra pessoa, entendeu? Não tem nada desse trem de santidade, muitos nem gostam, né? Igual, por exemplo, Chico, coitado de Chico. Ele não gostava não daquela paparicação ao redor dele mesmo. Ele é tão perfeito, que ele respeitava a pequenez, né? Do povo que ia lá, ficar idolatrando ele. Ele falava, gente, eu só vim trazer mensagem, Porque na cabecinha dele, ele era só o aparelho celular, né? A pessoa que importa tá ligando de lá pra cá. E nós fazíamos o quê? Idolatrava o celular. Ai, o celular é tão lindo. Ai. Então era só isso que ele queria mostrar pra gente. A gente é só um aparelho, né? A imperfeição, ela continua. E é injusto, eu digo isso de coração, é cruel santificar uma pessoa. É cruel demais. Principalmente uma pessoa que não tem interesse no ego, da vaidade, e só quer fazer seu trabalho e ir embora desse planeta. Então a gente está estudando isso, tá? Para que a gente possa olhar para essas pessoas que fazem esse tipo de trabalho, que recebem esse tipo de espírito, que faz esse tipo de estudo, que cura, que faz milagres como pessoas normais. Parar de condenar, crucificar, porque é natural do ser humano. O ser humano, ele olha, choca, admira, idolatra, endeusa, aponta, cobra, condena e crucifica. É sempre assim. Então, cara, não põe a pessoa no pedestal, não. Deixa ela aqui andando no meio do povo para ninguém crucificar. Então, a gente está aqui, ó, no capítulo 9, novas observações. E só para recapitular, a gente tem pouco tempo hoje, tá? Só para recapitular, a gente está aqui com os dois espíritos que saíram para poder observar os trabalhadores da casa mediúnica, mas eles começaram primeiro pelaquele que trabalhou e não... que recebia Bezerra de Menezes, né? E viu o processo dele, o contador, tal. A gente lembra dessa história? Eu tô com uns bebezinhos aí de BenTV para estar essa barulheira. Tô com 2 filhotes de BenTV e um de João de Barro. Tá o caos, né? Mas logo eles estão voando. Eles já estão voando. Só que eles ficam aqui pertinho, porque eles são muito novinhos. E aí... eles estão observando agora aqueles trabalhadores da casa que fica mais afastado, que vai quando quer, que falha muito, que não tem muito interesse. Então vamos lá, porque a gente só tem 3 minutinhos. Dos ricos, debochados e dos pobres rebeldes, dos saudáveis gozadores e dos enfermos irreverentes e revoltados, os diversos comboios espirituais continuavam a fazer entidades recolhidas, as mais difíceis, endurecidas, sintonizadas com as malhas da ignorância, para as quais nunca fizeram sentido a mais simples advertência a respeito de suas transformações morais. Isso aqui são as companhias, né, que a gente acaba adquirindo por causa da nossa indisciplina moral. Os espíritos que carregavam neles as marcas dos próprios equívocos e as características fluídicas daqueles que já não poderiam mais permanecer junto dos encarnados nos processos de renovação da humanidade, ou seja, foram exilados. Aqueles espíritos que já não nascem no planeta Terra, que carregam a marca, né? Existem mesmo uma marca, tá? Para os espíritos que não nascem mais na Terra. É um número 666 em forma de pirâmide, assim, 66 e um 6 aqui em cima, assim, eles formam, parece um símbolo. E na palma da mão também, tá? Isso é real, viu, gente? Isso é normal. Você vê um espírito, a doida, né? Tá achando que tá falando com os mortinhos. Mas se você visse um espírito com essa marca, você poderia perceber e já saber que ele já recebeu o selo do exílio, ele não nasce mais no planeta Terra. Já não poderiam mais permanecer juntos. Por todas as maneiras e formas, caminhos e mídias, a palavra esclarecedora que convocava ao trabalho à última hora foram entoados e
continuava a sê-lo. No entanto, mais do que entendê-la como algo sério, a maioria a ridicularizava, descrente das coisas elevadas do espírito pelo entorpecimento de suas almas, acostumadas ao intenso gozo das coisas da matéria. Então aqui está falando que algumas pessoas, alguns espíritos ainda tentavam auxiliar, né, esses espíritos que se apresentavam dessa forma. Mas eles estavam tão perdidos ali no gozo das paixões, né, tão afogados na cegueira da vaidade, que eles ficavam tirando onda, ficavam rindo, fazendo piadinha, tirando onda, né, e achavam massa, estava balando. E é natural, gente, aqui o povo é assim, né, imagina lá no povo plano astral. E aí deu meu tempo, tá? Eu não sou de picar assim, não, mas hoje eu vou, gente. Pra gente não passar muito do tempo e não ficar muito maçante, tá? E aí na semana que vem a gente continua e eu tento deixar mais espaço pra gente estudar. Porque às vezes a leitura do Evangelho e do Livro dos Espíritos toma um pouquinho do nosso tempo e hoje também a titia quis começar com a musiquinha legal. Musiquinha legal, para que a gente possa olhar para as outras religiões com mais carinho, com mais respeito. Ai, mas eu não gosto da religião de fulano porque cobra dinheiro. Tá, mas não é fulano que cobra dinheiro. Na nossa religião também tem, na nossa filosofia também tem. As pessoas se enganam, que mentem, né? Que fingem ser uma coisa, não é. Que é vaidoso, gosta de ser idolatrado, que acha todo mundo ali ao redor. Né? Parece um galinha, né? É normal. Mas eu não vou condenar o estudo, a filosofia dele por um erro de um ou outro. Beleza? Vamos respeitar então a crença, a religião e a fé de cada um. Um beijo no coração de vocês. Semana que vem a gente tá aqui junto de novo. Perdoe as brincadeiras do titia. Titia hoje realmente está muito feliz. Graças a Deus, vamos terminando aí. Estamos na labuta, estamos sofrendo, mas a vitória está vindo. Graças a Deus. Um beijo no coração de vocês. E até semana que vem, gente. Obrigada. Tchau, tchau.